Como relâmpagos enviados do céu, os mensageiros do Altíssimo rasgam as fileiras do inimigo. Ninguém pode ficar de pé diante da luz que eles carregam. Bem, anjos de Deus. Anjos do Senhor. Como relâmpagos enviados do céu, os mensageiros do Altíssimo rasgam as fileiras do inimigo. Ninguém pode ficar de pé diante da luz que eles carregam. Trabalhamos de que Deus, assim que você nasce, na verdade, na sua concepção, já escolhe um anjo que será o seu protetor, que vai guardar você durante o sua vida. Isso é Bíblia. A palavra acampar, aqui quando a gente pensa, o anjo do Senhor se acampa. A gente pensa que ele é desbravador, né? Que ele monta uma barraca e fica ali. Mas a palavra, talvez a palavra em português mais correta para a tradução seria: ele cobre você. O anjo do Senhor cobre você. Ele é como se as asas dele estivessem envolvendo você durante todos os dias da sua vida. E você pode provar, e você verá que o Senhor é bom, e bem-aventurado é aquele que está ao lado do Senhor. Me falando sobre anjos. Let us find strength and guidance in these words. Que é menor do que os anjos, se fez carne. Qual que era o título humano de Deus, de Jesus? Qual que é o título humano? Qual é? Emanuel. Emanuel não é o quê? Deus conosco. É um título. Mas Jesus continuou sendo Deus, mas era Deus conosco. Miguel também é um título de Jesus, quando ele tem a sua forma de anjo. A Bíblia demonstra essa característica. Jesus continua sendo Deus, continua sendo poderoso, continua agindo de maneira extraordinária, mas é apenas um título demonstrado para nós. Então nós temos aqui algumas categorias de anjos específicos. A Bíblia também fala que teve uma guerra no céu entre os anjos. Antes do mundo ser criado, houve uma batalha, uma guerra. Everything is dying. Make it stop! O que era Please essa make it batalha? stop! Apocalipse 12, versículos 7 a 9 diz: então estourou uma guerra no céu. Miguel, quem é Miguel? Um arcanjo tipo de Cristo. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos e não havia mais lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Nos dias ele foi desses reis, atirado para o Deus terra, do céu e com levantará ele, um os seus reino que não será jamais com ele, destruído. os seus anjos. O texto de Apocalipse 12, versículo 7 diz que teve uma batalha no céu por causa de um sentimento orgulhoso do coração de Lúcifer, que tinha como função talvez ter um papel de serviço mais próximo a Deus, como talvez um dos principais anjos. Interessante, ele não era um arcanjo, um título divino, mas ele era um líder que tinha uma função hierárquica importante no céu, e ele acabou se rebelando contra o Senhor. E houve uma batalha no céu. E diz que nessa batalha foi expulso do céu Satanás e os seus anjos. E diz a Bíblia que foi quantos anjos que saíram de lá? Look at that! Um terço. A Bíblia Everything is diz, dying. quando João viu o céu Make it stop! e viu lá Please make it milhares de anjos, ou seja, milhares de anjos que já ainda estavam lá, significa que milhares de anjos também caíram por Satanás. Tem muito anjo. Aliás, se tem 8 bilhões de pessoas no mundo e todo mundo tem um anjo, você acredita pelo menos 8. Hallelujah, for the Lord God Temos omnipotent condições de entender, reigns. né? The Amigos, kingdom olha, of this world has há become the uma kingdom guerra, of our houve uma God. guerra no céu. 2 Coríntios 11, versículo 14 diz: mas não me surpreenda, porque até mesmo Satanás se disfarça de anjo de... It's dead. Por ele ter Everything is sido um dying. anjo no céu, ele continua suas artimanhas e em alguns momentos ele se disfarça até de anjo de Deus para tentar enganar os filhos do Senhor, para tentar enganar os escolhidos de Deus. Pastor, e qual o destino deles? Qual o destino dos anjos maus? A Bíblia diz
Olha o que diz, por exemplo, Mateus 25, versículo 41, diz assim: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afaste de mim, malditos, para o fogo eterno. Mas o fogo eterno foi preparado para quem? Para o diabo e para os seus anjos. A destruição do fogo no final dos tempos não foi preparada para Como relâmpagos enviados do céu, os mensageiros do Altíssimo rasgam as fileiras do inimigo. Ninguém pode ficar de pé diante da luz que eles carregam. salvos por Deus para irmos para a eternidade. Mas ninguém vai para o céu, não vai para o céu se não quiser. Então, amigos, o final, o destino dos anjos maus, diz o texto, que é o diabo. Anjos do Senhor. É lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já estavam a besta e o falso profeta. Ali serão atormentados dia e noite para todo sempre. A ideia de inferno não é bíblica, de um fogo que queima o tempo todo e que o diabo está lá hoje não é bíblica. A Bíblia diz que o diabo está aqui neste mundo rodeando. Hallelujah! Hosanna in the highest! Welcome home! Finally home! Satanás e os seus anjos serão destruídos. Agora, um último detalhe aqui. Olha o que diz Mateus 22, versículo 29 e 30. Vou ler para você. Diz assim: Jesus aqui estava respondendo uma pergunta de um homem que falou assim: olha, uma pessoa casou e casou 7 vezes. Como é que vai ser no céu? Com qual esposa ele vai ficar? Perguntaram para Jesus. E Jesus responde, ele diz assim: ó, vocês estão enganados, porque vocês não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Na ressurreição as pessoas não se casam, nem são dadas em casamento, mas são como os anjos do céu. Aqui demonstra que os anjos do céu não casam, não procriam, não se dão em casamento. Teologicamente, acredita que os anjos não têm sexo, não têm definição específica. Então, aqui temos mais um detalhe importante de característica dos anjos de Deus. Pastor, e quais são então a função que os anjos têm? Muitas. Eu resumi apenas algumas aqui pra gente. Então, que diz, por exemplo, Daniel capítulo 10, não precisa ler, mas em Daniel capítulo 10 nós encontramos que uma das funções dos anjos é uma intervenção no momento importante da história da humanidade e para trazer respostas às orações. Daniel orava e um anjo foi enviado do céu para trazer a resposta às orações de Daniel. Aqui nós encontramos os anjos com este poder de intervir em momentos específicos da história da humanidade, trazendo respostas de Deus para os seres humanos. Lá em Salmos 91, versículo 11, diz: aos seus anjos dará ordem ao seu respeito, para que te guardem em todos os seus caminhos. Quem já não leu o Salmo 91 no momento de perigo, de necessidade? O Salmo 91 é um salmo poderoso. Diz que os anjos têm essa função de proteção. Nós temos também os anjos, lá em Malaquias 3 e lá em Eclesiastes 5, diz que os anjos registram. Eles têm acesso a um livro onde eles anotam tudo aquilo que nós fazemos. Esse registro dos anjos é uma demonstração de que ele está para o juízo, para quando chegar um juízo de Deus, ele ter anotado, registrado tudo aquilo que nós temos. Na semana que vem eu vou falar um pouquinho mais sobre isso também, mas, por exemplo, diz que cada tentação vencida, cada vez que você é tentado pelo anjo de Satanás e vence essa tentação, o anjo registra esta vitória. Mas toda vez que você cai em tentação, também é registrado. Até o momento que você pede perdão. E quando você pede perdão, o registro do seu pecado é apagado.